Amém. Então, bom dia, família. Bom dia. Ele tá mais animado que muita gente aqui, hein? Bom dia, família. Bom dia. Amém. Ele tá bem animado. Mas bom, muito bom poder estar aqui com vocês hoje. É bom também ter voltado da África do Sul. Estou muito grato por isso, né? Então, era para mim ter voltado já na quarta-feira. E tá aqui no culto de quarta, na real. Mas a gente teve que esperar para receber as camisetas do Mercy, para poder dar para cada um de vocês. Claro, eu peguei o máximo que deu, né, para aqueles que mandaram a mensagem com tamanho antecipado. Então, se demorou muito para mandar, talvez não tenha o seu número ainda, mas a gente pode voltar e traz outro, não tem problema, ninguém amanhã, né? Mas aí depois era para ter pego o ônibus na sexta-feira, e aí eu perdi o ônibus na sexta, então eu tive que marcar um ônibus para o sábado. Então eu cheguei apenas ontem aqui. Mas foi bom, porque eu tive o privilégio de poder pregar na sexta-feira no devocional universitário, né, pregar inglês depois de tanto tempo. Então foi muito, muito legal. Mas bom, eu queria começar com uma frase de Stephen Neal, que ele fala: a missão não é algo que a igreja faz, é o que ela é. Negar a missão é negar a própria identidade da igreja. Agora, obviamente, né, no final do dia, eu acredito que nós somos como igreja focados não numa sociedade legal, não num grupo de amigos, não de ter pessoas que ficam andando uma da outra, não um grupo legal de pessoas, mas na missão. Esse é o nosso foco. Estar juntos e unidos como igreja para estar focado na missão. Então, essa tem que ser a nossa identidade como igreja, como discípulos também. A realidade é que quando você diz que é um discípulo, você está dizendo que sim, você é um missionário. Então isso é muito interessante, não? Porque a realidade da minha identidade como ser humano, como discípulo, é que agora eu sou um missionário. Então eu pensei nessa pregação porque, definitivamente, com a notícia que a gente der hoje, né, para alguns podem estar até meio chocados, mas essa é a realidade que você um dia vai ter que viver. Seja aqui mesmo, ou então em outro país, ou outro estado, ou província no caso, mas esse tem que ser o seu coração. Se você for chamado hoje, fala: nossa, olha, Damião, a gente precisa de você lá na nossa igreja na Uganda. Bora. Let's go, bro. Mas essa é a verdade, não? Muitas vezes eu fiquei pensando, nossa, é bem estranho isso, né? Porque eu nasci e fui criado numa igreja onde ninguém saía ou entrava. Nada mudava. Era sempre a mesma coisa assim. Eu não tinha questão de, nossa, um dia eu vou ser enviado para algum lugar. Eu sabia que eu nunca ia ser enviado para lugar nenhum. Eu ia sempre ficar lá até o final da minha vida. Mas quando eu me tornei um discípulo, no meu primeiro mês como discípulo, o cara que me batizou e era meu discipulador foi enviado para o Peru. Aí depois de 3 meses, o que era o meu discipulador naquela hora foi enviado para o Peru também. E depois de 6, 7 meses, o meu outro discipulador foi enviado para a Colômbia. E aí foi indo. E aí eu comecei a perceber, falar: caramba, move mesmo. Realmente esse movimento move. Mas essa é a realidade, é realmente um movimento que vai continuar se movimentando. Né? E até que um dia chegou que eu fui enviado também. Então, definitivamente, na nossa vida como discípulos, a gente quer realmente viver como a igreja da Bíblia, essa é a nossa realidade. Então eu acredito que não existe um cristianismo sem missão. E certamente não existe missão verdadeira sem o cristianismo. Né? Por mais que muitas pessoas fazem missões, né, até mesmo no exército no Brasil tem algumas missões chamadas missões de paz. Então são alguns pelotões são enviados para outros países para ajudar na questão de resolvimento de conflito. Né, que são as missões de paz. E as pessoas vão para esses lugares, tem até mesmo a Cruz Vermelha, que vai para ajudar também outros países mais citados, né, e são também de saúde. Então tem muitas missões que são enviadas. Mas a diferença da nossa missão é que a nossa missão não é para algo que acontece agora, mas um problema que é eterno. Agora, isso vai ser refletido no seu coração do dia a dia. Vamos lá, Yuri. Sabe, eu acredito que, tempo passando, eu percebi que dentro das igrejas, que o problema nunca foi a falta de talento em si, mas sim a falta de coração. Percebi que muitas vezes eu pensava: nossa, talvez eles não enviaram porque eles não eram qualificados o suficiente, talvez. Então, porque talvez não tinham conhecimento o suficiente. Então, não eram velhos na fé o suficiente, mas na verdade era falta de coração. Tanto eu quanto as pessoas mais velhas na fé naquelas igrejas, nenhuma delas tinha um coração real de realmente abrir mão de tudo e fazer acontecer. Sabe, quando eu estava lá na África do Sul, o Quaker, no dia que eu tinha perdido meu ônibus,
Eu liguei pro Cueco reclamando. Falei, Cueco, nossa, tô frustrado, tô nervoso, não sei o quê. Não tem dinheiro, tem que gastar mais dinheiro, não sei o quê, reclamando com ele. E, nossa, irmão, sinto muito, você pode pregar no culto hoje de noite? Uau. Nossa. Eu falei literalmente pra ele, uau. Eu fiquei surpreso. Eu acabei de reclamar, mas a verdade é que muitas vezes a melhor cura para o seu problema é realmente pregar contra isso. E aí ele pediu para eu pregar o que eu tenho aprendido vivendo como missionário, então como crescer espiritualmente, essas coisas. Eu aprendi que realmente tudo que você precisa fazer muitas vezes é fazer algo sobre isso. Tem uma situação, você precisa apenas tomar uma decisão. Viver a missão. Ser realmente um missionário. Sim. Não apenas em nome, não apenas quando for mandado para outro país, mas não, hoje mesmo. O título da pregação de hoje é Uma Só Missão. Vamos lá, Yuri. Uma só missão. Vamos lá para João capítulo 1. Vamos para João capítulo 1. A gente vai ler o versículo 6. João capítulo 1, versículo 6. Do 6 até o 9. João capítulo 1, versículo 6 até o versículo 9. A Bíblia diz assim: surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era luz, mas veio como testemunho da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz, que ilumina todos os homens. Então, eu amo muito a Escritura, porque o que ela fala aqui é acerca de João Batista. E fala do porquê que ele veio. Fala que ele veio como testemunha sobre a luz que estaria a vir ainda. Certo? Mas ele fala que ele mesmo não era a luz. Então o primeiro ponto pra gente é, ele é a luz verdadeira. Ele é a luz verdadeira. Então, como missionários, como realmente pessoas que querem realmente trazer uma mudança para o mundo, a gente tem que acreditar e entender que Jesus Cristo é a única luz verdadeira. Agora, por que eu falo isso? Porque eu estou querendo ajudar vocês a entenderem, a nós como igreja minha, você é que a nossa solução para a nossa vida, para os nossos problemas, não vai ser um trabalho, relacionamento, não vai ser pessoas, não vai ser dinheiro, mas vai ser apenas a luz verdadeira. Por mais que João Batista era alguém incrível, a Bíblia fala, Jesus mesmo, fala que entre os nascidos por mulher, você é o maior deles. Então João Batista não era uma pessoa comum, ele era alguém incrível, mas ainda assim, ele não era a luz. Ele não era a solução. Sabe? Vamos lá. Eu acredito que essa luz, para ser apresentada, por mais incrível que ela seja, ela ainda precisa de um homem ou uma mulher enviado por Deus, como João Batista era. Essa luz, ela realmente vai brilhar através das pessoas enviadas por Deus. Agora, por que isso é importante? Porque as pessoas não vão conhecer a Deus ou a Jesus se não for por meio de você. Se não for por meio da sua vida. Ninguém vai do nada ter uma revelação deitada, que vai falar, nossa, tem que viver como cristão. Sabe, a palavra que é usada no grego para enviado é a palavra apestalmenos. Que basicamente a palavra também derivada da palavra apóstolos, né? Mas também que significa alguém enviado com autoridade e urgência. Então, eu e você somos enviados não apenas como autoridade, mas com urgência também. Sabe, eu não posso deixar de notar que, infelizmente, muitas vezes a nossa urgência é tirada do nosso coração por conta de situações externas. Às vezes a gente entende a parte da autoridade, mas esquece a parte da urgência. Que a palavra de Deus precisa ser pregada. Tanto para as outras pessoas, quanto para nós mesmos. Em Romanos capítulo 12, versículo 11, a Bíblia fala que nunca lhe falte zelo, sejam ferventes no Espírito servindo ao Senhor. Agora, a palavra zelo aqui tem um significado de urgência, dedicação apressada, diligência intensa. O que significa que eu nunca deveria esquecer a missão. Agora, quem aqui já ficou tão preso nos seus próprios problemas internos, tantas situações externas na nossa vida, que acabou esquecendo da urgência do cristianismo? Eu já fiquei. Talvez você é um super cristão, nunca ficou preso nisso. Mas sei que para mim, na minha vida, talvez coisas eram acontecendo que eu acabava esquecendo realmente da urgência que eu precisava pregar o evangelho. Isso depois de 6, 7 anos como discípulo. Pregue, Yuri. Aconteceria coisas na minha família, ou então no trabalho, ou então entre minhas amizades, que faria eu perder realmente o foco do que para que eu vim realmente para cá. Como missionário,
Minha vida e meu trabalho é fazer isso. Pregar palavras, evangelizar. E ainda assim, eu perdi o foco muitas vezes. Vamos lá, Yuri. E realmente essa palavra, ele fala, nunca lhe falte zelo. E ainda fala, sejam fervorosos no espírito. Agora eu acredito que muitas vezes o que acontece é que os problemas internos, nossas emoções ou problemas do dia a dia, acabam fazendo que a gente esqueça a missão. E para ser sincero, eu acredito que muitas vezes nossas emoções se tornam coisas tão importantes para nós, que eu realmente acredito que a gente começa a idolatrar elas. Vamos lá, Yuri. A idolatrar nossas próprias emoções e sentimentos. Sim. Porque eu me senti dessa forma. Eu me senti injustiçado, eu me senti diminuído, humilhado, nervoso, triste, angustiado. E aí você coloca aquela multidão de emoções que você esquece para que você vive, qual que é o seu propósito de vida. Como se aquelas emoções fossem mais importantes do que a sua própria missão. Pregue, Yuri. Prega, irmão. É verdade. Sabe, eu acredito que se eu não tiver me sentindo bem, ou então no meu dia foi terrível, se eu não tiver me sentindo animado ou animada, eu não ser aberto, ou então não vou ser aberto, não vou pedir ajuda. Não importa se você compartilha essa fé, se teve estudos bíblicos, se ajudou pessoas, se as suas emoções não estão bem, seu dia foi terrível. Eu já saí de dias onde eu tive vários estudos. Aí no final do dia ainda estava me sentindo triste e desanimado. E ficava lá preso naquele meu sentimento, naquele meu mundinho. Porque a missão já não era o suficiente para mim. Não era mais o que me levava ou então me movimentava. Agora tem que se perguntar, quantas suas emoções têm entrado no caminho da sua missão? Quantas suas emoções têm tirado você realmente da verdade? De verdade. Às vezes que eu me senti ainda mais emocional, então com mais emocional, mais emoções, aquele turbulhão de emoções, foram as vezes que eu mais estive cego espiritualmente. Onde eu não conseguia ver as coisas claramente. Mesmo que eram coisas óbvias. Então se Deus falava para mim, olha, você tem que fazer isso, 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 isso. Mas por conta das minhas emoções, meus medos, eu acabava não realmente levando as coisas a sério. E tirava a missão da minha mente. Eu lembro muitas vezes, deixar de ir para a igreja, não muitas vezes, mas algumas vezes onde eu deixei de ir para a igreja por conta de reuniões que eu tinha no trabalho. Eu tinha medo, eu falei, não, porque esse é o trabalho do meu sonho, ainda mais que eu comecei a trabalhar como desenvolvedor de software, que foi o que eu queria na minha vida inteira. E aí eu cheguei lá, e aí tinha reuniões, tinha trabalhos extras, então, projetos para entregar, né? Então a gente trabalhava assim, na área de TI, ainda mais desenvolvimento, são muitos projetos com deadlines. Então eu entrava 8 horas do trabalho e saía 10 horas da noite. Isso a semana inteira. E aí eu ficava pensando, nossa, mas... Aí eu mandava mensagem para o discipulador, falava, olha, eu não vou conseguir estar no culto, porque eu tenho um projeto para terminar. Ou então porque eu tenho isso, aquilo ali, e falava, nossa, mas você não pode falar para o seu chefe para te dar algum tempo, que senão você vai estar no culto, na igreja? Eu falava, não, porque eu preciso fazer isso, aquilo, outro, isso aqui. E aí eu não conseguia ver realmente. E o mais interessante, nem mesmo meu chefe estava lá. Mas eu ficava até mais tarde. E aí, até um dia que eu tive coragem, parei e falei, olha, não vou poder, porque eu vou ter culto hoje. Sabe qual foi a resposta do meu chefe? Tá bom. Eu estava com muito medo de que o mundo iria acabar. Que tudo ia despedaçar. Nossa, agora já era. E tudo que ele falou foi, tá bom, até amanhã. Nada mudou. Uau, bro. Vamos lá. Isso não é interessante? Sabe o que acontece muitas vezes? Satanás coloca medos na nossa cabeça, no nosso coração, achando que para fazer, vou parecer e pensar que tudo vai desmoronar. E aí, e não é uma verdade. Eu lembro quando criança, né? Depois eu assisti um filme, eu não lembro que filme que era um filme de terror. Eu lembro que aparecia que tinha, acho que era Invocação do Mal. Eu não era tão criança, na verdade. Que saía um bicho debaixo da cama e puxava o pé da pessoa e ia arrastando ela pela casa. Eita. E aí, eu, né, tava lá com o maior medo na minha cama. Aí, eu dormia num quarto, meu irmão gêmeo tinha um outro quarto. E aí, eu tava com medo de descer da minha cama pra ir pra casa do meu irmão gêmeo, porque eu falei, se eu descer da cama, eu tenho que pisar no chão. E aí, o bicho pode pegar no pé, porque ele tá debaixo da cama. É. E aí, eu levantei da minha cama, saí correndo, eu pulei da minha cama pra ficar o mais distante possível, né, e saí correndo pro quarto do meu irmão. E meu irmão, ele nunca gostou muito de proximidade, né. Aí ele falou, o que você tá fazendo aqui? Volta pro seu quarto, você tem seu quarto. Eu falei, não, tem um bicho lá, assistiu o filme, não sei o que lá. Aí ele voltou comigo, aí acendeu a luz, e ele olhou embaixo da cama e não tinha nada. Eu acredito que Satanás, ele muitas vezes usa a mesma tática. Ele te dá um medo de algo que não existe. É fazer você tomar atitudes bizarras. Deixar Deus de lado. E aí quando você realmente olha e vê que não tem nada, se sente realmente enganado.
E é isso que ele faz muitas vezes com as nossas próprias emoções e medos. A gente tem medo que se eu for aberto sobre os meus pecados, não, ele vai me julgar, vai me derrubar, vai fazer isso, aquilo, outro, vai me disciplinar tão forte. E aí depois que foi aberto e nada aconteceu realmente. Vocês oraram junto, viram algumas escrituras e ainda está vivo. Ou então eu tenho medo que se eu realmente falar sobre a minha posição espiritual com o meu chefe, então com a minha família, talvez eles vão me destruir. Nessa realidade, eu penso que não tem razão para ter esse medo. Vamos lá, Qual que é o chamado para viver como discípulo? Para morrer, certo? Eu morri para mim mesmo, não é isso? Não é isso que a gente fala? Sim. Eu morri para mim mesmo, agora Cristo vive em mim. Certo? Então, se você morreu, por que você está com medo? Se você já morreu para si mesmo, qual que é o medo? O que mais você pode perder? Faculdade, trabalho, família. Mas se você já morreu, nada disso mais importa. Sim. Uau, vamos lá, Yuri. Prega, irmão. Sabe, a realidade é que Jesus, ele não veio para passear, ele veio para salvar, custe o que custar na sua vida. Ele não veio para fazer um passeio no parque. Ele veio para salvar almas. Não importa quando estivesse ao teu lado de sentimentos. Mas por quê? Porque ele tinha em visão a minha e a sua salvação. Então muitas vezes o que acontece é que a nossa visão ela acaba ficando deturpada e ela sai realmente da missão. E a gente não consegue realmente atingir o que é para a gente ter atingido já. Sabe, em Mateus capítulo 26, versículo 38, Jesus ele fala, a minha alma está profundamente triste e é uma tristeza mortal. Aqui é um exemplo clássico que Jesus Cristo ele estava atolado de sentimentos, atolado de emoções. Agora, se você está atolado e atolada de emoções, o que você vai fazer? Eu preciso do meu dia para fazer minha journal, preciso orar, falar com minha discipuladora, falar com meus amigos, preciso sair para tomar um sorvete, andar na praia, fazer isso, aquilo, outro, passar dias, semanas e meses fazendo tudo isso para tentar sair dessa atolação de emoções, certo? Então, não, vou me isolar das pessoas, não vou falar com ninguém, eu quero ter um tempinho para mim mesmo, porque eu preciso lidar com o meu próprio pensamento, né? Aliás, eu sou apenas um ser humano. Agora, o que Jesus Cristo que ele faz? Ele não parou de doar o seu coração. Ele não parou dias e dias para fazer uma journal. Ele não deu tempo na vida dele como discípulo para que ele pudesse voltar a se sentir animado. Ele apenas foi e orou com seus discípulos durante 3 horas. E apenas saiu daquela oração até o coração dele estar resolvido. Sabe, esses dias, eles foram um pouco mais difíceis para mim emocionalmente. Foram mais como um turbilhão de emoções. Por conta de vários problemas dentro da minha família, ou então pessoais, então preocupações do dia a dia em si. E eu me achei como se estivesse num canto isolado, onde eu precisava fazer de alguma forma e lidar com isso. E a minha decisão foi, ok, eu vou me isolar um pouco, né? Vou me retirar e vou ficar no cantinho e tentar lidar com minhas próprias emoções, fazer journals, o quê? E eu estava fazendo journals e orando e fazendo todas essas coisas e não estava resolvendo. Eu ainda estava com aquele monte de emoções, sentido supercarregado. E eu fiquei pensando, nossa, o que eu posso fazer então? Aí eu percebi que depois de ler e reler, eu fiquei, caramba, sempre quando Jesus, Cristo, ou discípulos, ou apóstolos lidar com alguma coisa, eles paravam, oravam e estavam resolvidos. E aí eu tomei a decisão. Na quarta-feira, eu falei, eu vou orar e vou parar de orar quando eu estiver resolvido com Deus. E é só aí, quando eu estiver super animado, cheio de fogo para Deus, é nesse momento que eu vou parar. Enquanto eu não chegar naquele ponto, eu não vou parar de orar. E eu fiquei orando de 1 até 2 horas. Quando eu cheguei naquele momento onde eu estava super animado com Deus, eu parei de orar. Eu acredito que muitas vezes eu saio da minha oração, ainda nada é resolvido. Apenas uma conversa, como se estivesse informando Deus sobre o que está acontecendo no meu coração. Não procurando realmente resolver algo. Aqui Jesus Cristo estava se preparando para ir para a cruz. Ele não estava informando a Deus sobre o que estava acontecendo no coração dele. Ele estava tentando colocar o coração dele a ser rendido com Deus. Vamos lá, Yuri, muito bom. Sabe, não foi 3 meses, 3 semanas, 3 dias, foram 3 horas. Agora pensa, e se pergunte, quanto tempo você tem lutado contra o mesmo pecado? Quando vai ser o dia que você vai tomar a decisão de dar um basta nele? De realmente falar, aqui ele para. Eu vou orar, eu vou jejuar até realmente parar com esse pecado e mudar meu coração. Quando vai ser o dia que você vai tomar a decisão de estar realmente 100% comprometido com Deus?
A parar de dar desculpas, de colocar outras coisas acima de Deus. Seja suas emoções, seja trabalho, família, amigos, faculdade, seja lá o que for. Mas colocar Deus em primeiro lugar realmente. Vamos lá, Yuri. Eu acredito que, para mim, pelo menos, eu vivi uma vida medíocre. Acostumado com medíocre. Sabe, até aqui, se eu preciso dessa nota para passar de ano, eu vou conseguir essa nota. Se eu preciso dar essa efetividade no meu trabalho para conseguir realmente receber meu salário, não ser mandado embora, então eu vou fazer até aqui. Então eu fazia o mínimo para tudo, certo? O mínimo para não ser considerado alguém preguiçoso, mas também não necessariamente para ser considerado alguém que dá todo o coração. O mínimo também até mesmo como discípulo, para não ser considerado um irmão que está muito fraco na fé, mas também o suficiente para não chamar muita atenção e ter que me levantar espiritualmente. Então eu parei ali naquele mínimo, onde realmente vi aquela vida medíocre. Eu acredito que muitas vezes eu levo isso para a minha própria vida espiritual, onde eu estou acostumado com aquela mediocridade, onde eu vou dar até aqui do meu coração, seja para Deus, seja para os meus irmãos, seja para a igreja. Vamos lá, Yuri. Mas realmente, eu acredito em chegar no momento onde você dá um basta para o seu pecado. Sim. Vamos lá, Onde Yuri. você toma a decisão de ser realmente comprometido. Fala, não, quer saber? Eu vou fazer, eu vou levantar. Eu vou fazer acontecer. Sabe, eu fiquei muito animado ontem. Ontem, enquanto eu acho que eu estava vindo para cá, no ônibus, estava respondendo algumas mensagens, estou com várias mensagens autoladas. Sinto muito se eu não respondi algum de vocês, mas eu vou responder assim que possível. Mas eu estava lá respondendo algumas mensagens e aí eu recebo uma mensagem de Damião. Né? Aí Damião mandou uma mensagem para mim e falou, ei, irmão, tudo bem? Eu queria saber se você quer que eu faça algo no culto amanhã. Eu vi aquilo acho que umas 2, 3 vezes. Eu falei, uau, nossa, que incrível. Mas é alguém saindo da sua zona de conforto. Sim. Não é esperar alguém chamar e falar, olha, tem que fazer isso. Ou você pode fazer isso. Mas realmente oferecendo, olha, o que você precisa que eu faça? Eu estou disposto a fazer, estou disposto a fazer algo a mais. Muito bom. Mas agora, se só o Damião fazer isso, aí fica eu e o Zé sentado no canto. O que vai acontecer? Se só a Tânia se levantar, falar, quer saber, eu vou mudar o coração das mulheres no meu trabalho. Vou fazer acontecer. E o resto de nós ficarem sentados. O que realmente vai mudar na vida das pessoas? Como família, a gente precisa ter realmente esforço coletivo. Para realmente navegar para frente. Sabe o que é interessante? Eu amo filmes nórdicos, então, do primeiro século, que mostra aquelas guerras realmente de espada, lança. E aí eu estava assistindo, acho que ontem, no meu caminho para cá, eles estavam dentro daqueles navios gigantescos, onde eles colocam os escravos na parte de baixo, eles ficam remando, certo? E eles remam realmente em sincronia, todos juntos, sem nenhum parar. E quando um fica cansado, então para, eles tiram, e outro cara, o cara era um soldado, ele estava mandando eles fazerem isso. Outro cara fica cansado, ele tirou o cara e ele mesmo foi lá sentar e navegar. Ele falou que se eu não fazer o mesmo, vai ser o mesmo que ele estivesse navegando para trás. Eu falei, uau! Então, da mesma forma como a igreja, a gente está navegando junto, e alguém quer parar de fazer algo, é como se essa pessoa não é uma força realmente ativa na igreja, como se estivesse navegando para trás. A necessidade de todos nós realmente navegarmos para frente e avante é extremamente necessária. Senão você vai ficar apenas lá sendo como fosse um peso. Olha isso em Hebreus. Vamos lá para Hebreus, capítulo 13. Vamos, Yuri. Let's go, bro. Vamos lá, Yuri. Like this. Prega, irmão. Olha aqui, versículo 17. Diz assim: obedeçam aos seus líderes, submetam-se às autoridades deles, eles cuidam de vocês, como quem deve prestar contas. Obedeçam-lhes para que o trabalho deles seja uma alegria e não um peso, pois isso não seria proveitoso para vocês. Agora, obviamente, não estou lendo isso para falar para vocês, olha, pega água, vai no chão, não sei o que lá. Eu tenho certeza que não é isso que ele está falando. Obviamente, né? Vem do seu carro, dá para ir. Obviamente não, isso é falsa doutrina, está totalmente errado. Mas o que ele está querendo dizer aqui é para todo mundo trabalhar junto. Mas se isso não acontecer, se a gente não trabalhar como uma união, como apenas foco, o que acontece é que você se torna um peso e não uma alegria. Agora, obviamente,
Mas ninguém é perfeito. Todo mundo vai errar. Eu vou errar, tanto quanto você vai errar. Você pode estar se achando agora, nossa, eu sou a pessoa mais pecadora. Muito provavelmente tem tanto pecado quanto qualquer um outro aqui. Talvez eu seja até mais pior que você. Essa é a realidade. Ninguém é perfeito e ninguém nunca vai ser perfeito. O dia que você for perfeito, me avisa, que eu quero conhecer alguém perfeito que eu não conheci na minha vida. Mas essa é a realidade. Então, o que acontece é que a gente precisa trabalhar juntos para uma só missão. Sim, vamos lá, Yuri. E realmente apresentar essa luz verdadeira. Vamos lá para João, capítulo 20, versículo 21. Vamos lá, Yuri. João, capítulo 20, versículo 21. Quase no final de João. E Jesus Cristo falando com os discípulos. Capítulo 20, versículo 21 aqui. Aqui é literalmente quando ele aparece aos discípulos. Então, João capítulo 20, versículo 21. Diz assim: novamente Jesus disse: paz seja com vocês. Assim como o Pai me enviou, eu os envio. Então, nós somos enviados da mesma forma que Jesus Cristo foi enviado aqui para a Terra. Agora, isso é muito interessante, porque ele fala do envio, né? Mas antes disso, ele fala algo interessante. Ele fala, paz seja com vocês. O que significa que quando você é enviado, qual que é a tentação que você vai passar? De não estar em paz. Medos, emoções, tribulações, tentações, tudo vai acontecer com você para tirar a sua paz. Aqui, literalmente, Jesus Cristo está lembrando eles para que a paz seja com eles enquanto eles estão sendo enviados. Então, como discípulos sendo enviados, somente vivendo por um só propósito, essa vai ser a sua tentação. Começar a olhar para o lado, para as tempestades que vão acontecer. Eu acredito que como Jesus foi enviado para a Terra com propósito, para realmente apresentar o caminho de salvação para o mundo inteiro. A gente não foi enviado para a Terra para ter um trabalho incrível, não fomos enviados para ter uma faculdade boa, não fomos enviados para ter um relacionamento, casar e ter filhos. Isso não foi o propósito da sua vida. Ele não é o propósito da vida. Sua vida não pode ser reduzida nisso. Porque no momento que você consegue o trabalho, a faculdade, o casamento, os filhos, e aí? Zerou a vida? Não tem mais para o que viver? É só isso mesmo? Esse não é o nosso propósito de vida. Nós somos enviados para um propósito, da mesma forma que Jesus Cristo foi. Vamos lá, Yuri. Muitas vezes eu acredito que o meu coração, eu acabo tendo várias e várias missões nele. Sabe? Até mesmo como discípulo. Eu entendo essa minha missão, ainda que eu realmente queria fazer vários discípulos, né, ajudar as pessoas, ainda assim eu tinha a missão de realmente crescer, né, na minha carreira, a missão de ter estudos melhores, então de levantar minha família mais, seja lá o que for. Eu tinha várias missões no meu coração. O que aconteceu foi que elas acabaram passando a missão de realmente fazer discípulos. E eu passava meses e semanas sem ter um estudo bíblico que você quer. Sem ajudar uma pessoa. Sem mandar uma mensagem para o irmão, perguntando, ei, como que você realmente está? E sem se perguntar hoje, quantas missões você tem em seu coração? Será que você está com a missão do seu trabalho, que está passando a missão de Deus no seu coração? A missão da faculdade, se formar? Pode estar passando a missão de Deus no seu coração. A missão de agradar a sua família. Você pergunte, quantas missões você tem no seu coração? Tem uma frase para um escritor anônimo que fala, você não precisa de um chamado especial para obedecer um mandamento claro. Você não precisa de um chamado especial para obedecer um mandamento claro. Se a Bíblia é clara sobre algo, clara sobre fazer discípulos, sobre ajudar um ao outro, sobre realmente avançar o reino com todo o coração. Então você não precisa de um chamado especial. Ou então, eu ouso dizer, não precisa de uma mensagem do seu líder falando, você pode fazer uma santa ceia hoje. Para obedecer um mandamento claro. Vamos lá, Yuri. Segundo ponto. A igreja é enviada e não estacionada. Uau. A igreja é enviada e não estacionada. Eu acredito que a gente não é chamado para estacionar o nosso carrinho aqui. A igreja ficar nessa casinha, nesses banquinhos, nesse sofazinho, e aqui que a gente vai ficar até o resto das nossas vidas.
Eu não sei se é essa a visão que você tem, que é melhor ficar assim, porque é bem legal, né? A gente fica aqui, aí depois tem um almoço, depois a gente pode ir lá no quarto, gravar umas músicas, depois passar um tempo junto e não sei o quê. A gente pode ir na praia na sexta-feira, pode passar um tempo juntos. Não é isso. A gente não está aqui para estar estacionado. A gente está aqui para ser realmente enviado. Vamos lá, Yuri. O meu sonho particular, que eu tenho nas minhas orações sempre, é de que um dia essa igreja vai enviar missionários para outras igrejas. Vamos lá. E sabe qual é o mais incrível? Minha primeira oração quando eu cheguei aqui junto com ele foi de batizar pessoas que falassem mais de uma língua. Porque eu não quero apenas enviar missionários para países de fala portuguesa. Eu acredito que esse país é tão talentoso, tem tantos talentos, que pode enviar pessoas para todos os outros países. Que falam inglês, francês, português, seja lá o que eles falem. Para que realmente possa evangelizar o mundo inteiro. Nossa missão não é evangelizar apenas a África fala português, mas o mundo inteiro. Imagina, se eu ficasse com a minha missão lá no Brasil, missão é evangelizar a América Latina. Eu nunca teria chegado aqui. Mas essa é a nossa missão, mas tem que estar no nosso coração realmente. Vamos para Atos capítulo 1. Vamos lá, Yuri. Prega. Atos capítulo 1, vamos ler o versículo 8. Hoje eu estou sem um copo, então vai na garrafa. Ai, meu Deus. Não quer ser mais fácil. Atos capítulo 1, versículo 8. Pelo menos dá uma garrafa de Coca-Cola, claro, né? Esse é o maior golpe da sociedade. Uma garrafa de Coca-Cola, ainda com label em volta, mas cheia de água. Nossa. Fazendo propaganda. Atos 1, versículo 8. Olha o que a Bíblia fala. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Ele fala, vocês serão as minhas testemunhas. Agora, eu amo a Escritura porque ela mostra como Deus os envia para todos os lugares ao redor do mundo. Mas não apenas isso. A palavra testemunha aqui no grego significa mártires. Então, o que mais tarde se tornou a palavra mártir seria as pessoas que morrem por uma causa. Então ele fala que aqui vocês serão as minhas testemunhas, vocês serão os meus mártires. Então, no final, ser uma testemunha de Jesus é aceitar que podemos perder tudo e ainda assim vencer. Podemos ser realmente mortos, sacrificados por conta de uma causa e ainda assim sair vitoriosos no final disso. Uau. Eu realmente acredito que ser uma testemunha de Jesus Cristo é literalmente ser chamado a ser um mártir. Chamado a morrer não apenas espiritualmente, mas naquela época era algo realmente que aconteceria com você. Agora imagina isso. Os discípulos estavam tão animados. A gente tenta realmente voltar a ser animados com eles. Usamos eles como parâmetro, certo? A gente quer voltar a ser a igreja de Atos. Sim. É isso que a gente prega, fala para as pessoas. Mas ainda assim, aqui nessa igreja de Atos, o que era prometido para eles? Não era um carro novo, não era um emprego, não era casa, não era um casamento, era a morte. A promessa que eles receberam, que eles estavam tão animados, que foram pregar para o mundo inteiro, era que vocês morrerão pelo meu nome. Muito bom. Ainda assim, eles estavam muito mais animados do que muitos de nós hoje. Até mesmo aqui agora. Prega bem. Sabe, eu fico pensando, minha vida não está em risco. Eu não vou morrer depois dessa pregação. É quase uma certeza. Ninguém vai vir aqui para tirar a minha vida por conta disso. Mas muitas vezes por conta das minhas próprias emoções, por conta da minha própria vida, eu ouso deixar o nome de Deus em vão. Eu ouso não estar tão animado quanto eu deveria. De verdade, família, pensa nisso. Jesus Cristo já morreu por nós. Ele entregou tanto por mim e por você. E ainda assim eu tenho a decisão de sentar atrás. Falar, quer saber, eu não vou dar mais para ele. Eu vou continuar fazendo o mínimo. Eu vou ficar arrastando essa vida medíocre como discípulo até o final. Pensa, o que precisa acontecer na sua vida para que você acorde espiritualmente? Vamos lá, prega. Para que você esteja cheio de zelo, de amor pela palavra de Deus. Prega, irmão. Eu percebi que muitas vezes eu queria só as promessas que Jesus me dá. Como Deus é paz, Ele é amor, quem vai realmente me trazer prosperidade. Bem sei os planos que tenho para você, de prosperar, mas não de lhe causar danos. Eu quero as promessas de Jesus.
Mas muitas vezes eu não quero a missão dele. Vai, Yuri. Eu quero as coisas que ele pode me prover, a segurança. Ou então até mesmo o conforto que ele me dá depois de orar para ele. Aquele ânimo que eu tenho depois de passar por tantas coisas, mas de saber que se eu ajoelhar realmente nos joelhos, ficar em joelhos, orar para ele, pedir perdão pelos meus pecados, ele tem alguém que sempre vai estar comigo. Mas ainda assim, eu posso não querer a missão dele. Pense em quantas orações você teve. Quantas coisas você já não pediu para Deus, Deus já te deu. É verdade. Sabe, eu estava compartilhando sobre vocês aqui sobre o meu trabalho dos sonhos, que era ser um desenvolvedor de software. Foi algo que eu pedi para Deus. Eu até, se eu não me engano, até me jejuei por isso. Mas eu ainda sinto muita vergonha dele. Sabe por quê? Porque depois que Deus me deu, aquilo me distanciou dele. Usei aquele mesmo trabalho que Deus me deu, que orei e pedi por ele. Eu usei ele para ser um ídolo que me afastou de Deus. Uau. Você pode estar pedindo algo para Deus hoje. Deus pode até mesmo te dar isso. Você acabar usando isso como ídolo para te afastar dele. Sabe, tem uma frase que é Leonard Ravenhill, que ele fala, se a sua fé não custa nada para você, talvez ela não valha nada. Se a sua fé, seu comprometimento com Deus, seu relacionamento com Ele não custe nada, então talvez ele não tenha valor algum. Se você estar aqui hoje, se você viver como discípulo, não custou nada para você. Você está animado aqui, cheio de zelo, não te custou nada, talvez realmente, para você, não tenha valor algum. Eu acredito que o meu relacionamento com Deus hoje ele tem tanto valor, mais valor do que no dia que eu me tornei um discípulo, porque através da minha vida como discípulo eu fui abrindo mão de coisas que foi ainda acrescentando e acrescentando valor esse relacionamento com Deus que eu tenho hoje. Quanto mais você abre mão de coisas, de pessoas, de família, seja lá o que for na sua vida, mais seu relacionamento com Deus vai ter mais valor. Mas quanto mais você escolhe essas outras coisas ao invés de Deus, menos valor ele tem. Mais você prejudica o seu relacionamento com Deus. Em Romanos 10 a Bíblia fala, como virão se não tiver quem pregue? E realmente, como as pessoas vão ouvir ao chamado se não tiver quem pregue a palavra para eles? Se não tiver pessoas que realmente acreditam na missão. Olha isso, vamos lá para Atos ainda, mas capítulo 13 agora. Vamos ver na igreja aqui de Antioquia, o envio de um time missionário. Vamos lá. Atos capítulo 13, a gente vai ler o versículo 1. Atos capítulo 13, versículo 1, a Bíblia diz assim: na igreja de Antioquia havia profetas e mestres, que nem Homonias. Barnabé, Simão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que fora criado com Herodes, o tretarca, e Saulo. Enquanto adoravam o Senhor e jejuavam, disse o Espírito Santo: separem-me Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Assim, depois de jejuar e orar, impuseram-lhes as mãos e os enviaram. Olha que incrível que está acontecendo aqui. Imagina isso. A igreja de Antioquia, ela enviou seus melhores líderes para fora para poder pregar o evangelho. Sabe, eu estou muito grato que a gente está enviando essa Mara. Porque realmente, da mesma forma que essa igreja aqui, ela não estava oferecendo qualquer coisa. Não, leva isso aqui, leva o Yuri, leva qualquer coisa. Leva os melhores que a gente tem. Leva o Saulo, o Barnabé. E é assim que funciona. E ainda assim, eles enviaram isso. Homens e mulheres de Deus que teriam que se levantar. Então, o que acontece quando a gente leva e envia pessoas? Sabe o que aconteceu quando o meu discipulador foi enviado para o Peru? Ele liderava o bate-papo, ele liderava 2 bate-papos, liderava também o Supernova, que era o Ministério de Jovens. Então, quando ele foi enviado, adivinha quem teve que liderar aqueles bate-papos e aquele Ministério de Jovens? Eu. Então, se ele nunca fosse enviado, se ele não saísse, o que o Yuri estaria fazendo? Sentadinho lá, de braços cruzados. Então, muitas vezes, Deus realmente envia as pessoas para tirar a gente dessa zona de conforto. Que é a única forma onde você realmente vai ver a necessidade de se levantar.
Sabe quando você começa a sentir a falta de alguém? Quando as pessoas saem, você vê tudo que ela fazia. Essa é a realidade, não? Você vê realmente, nossa, ele fazia isso. Nossa, quem cuidava disso? Eu lembro? Quando eu saí da África do Sul, os irmãos mandando mensagem para mim, perguntando, nossa, quem que atualizava o site? Eu falava, eu atualizava. Nossa, quem que atualizava os nossos lower thirds para transmissão da igreja? Eu atualizava. Quem que fazia ali? Eu que fazia. Então eles só percebiam que alguém estava fazendo aquilo quando a pessoa sai que estava fazendo aquilo. E aí as pessoas começaram a se levantar, pouco a pouco. Mas essa é a realidade. Sabe, eu acredito que realmente Deus faz isso para um só propósito, para nos tirar do conforto, porque essa é a única maneira de crescer. Esse é o momento onde nós começamos a fazer o impossível acontecer. Eu acredito que Deus tirou Moisés do lugar, porque seria a única forma onde Josué literalmente se levantaria para poder realmente levar o povo de Deus a um outro nível. Mas Moisés, realmente alguém tão incrível quanto ele, precisou morrer, sair da cena para que realmente Josué se levantasse. Agora, da mesma forma, quem é que vai ser o Josué que vai poder se levantar? Agora, não precisa esperar eu morrer, não. Por gentileza. Enquanto ele seja vivo, essa é o ideal. Ou então não tentem me matar para alguém se levantar. Nem o Musa estava falando ontem, ele me ameaçou. Sabe o que ele falou? Ele falou que eu vou sentir falta, vai ser do seu computador. Eu falei, que isso? Ele tá querendo disputar comigo. Ele tá querendo, entre ele e a Bruna, que quem fica com o meu computador. Eu vou vender ele pro ferro velho e ganhar com nada. Mas essa é a realidade. Eu acredito que realmente é quando a gente começa a fazer o impossível acontecer. Sim. Agora o terceiro ponto. E o último ponto. Incomodados o suficiente para mudar o mundo. Incomodados o suficiente para mudar o mundo. Vamos para Amós capítulo 6. Amós tem se tornado um dos meus livros favoritos esses dias. Vamos lá. Porque, nossa, tem tanta coisa escondida nesses livrinhos que ficam escondidos na Bíblia. Parece que eles não se abrem, sabe? Quando você abre a Bíblia, nunca cai em Amós. Cai lá em Salmos, Provérbios, qualquer outro livro, mas Amós nunca vai cair. Vamos lá, bem. Não sei o que acontece, eles ficam escondidos. Aí eu falei, nossa, vou começar a ler esses livros escondidos mais. Mas olha isso, Amós capítulo 6, versículo 1. Olha como ele começa. Vocês já abriram em Amós? Eu sei que é um pouco difícil, né? Deixa eu esperar um pouquinho para vocês. As páginas da Bíblia estão até coladas. Sabe quando você compra a Bíblia nova, as páginas ainda estão grudadas, eles têm que meio que dividir? Mas amém, tá lá, mostra lá, eu acredito. Tá lá onde Obadias. Que também é difícil. Que também é difícil de achar, meu Deus. Bom, boa sorte, vocês vão achar, acredito em vocês. Mas Amós capítulo 6, versículo 1, olha o que a Bíblia fala. Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião. Eita. É que se sentem seguros nos montes de Samaria. Vocês, homens notáveis, da primeira entre as nações, aos quais o povo de Israel recorre. Uau. Eita. Olha o que ele fala aqui. Ele fala, ai de vocês que vivem tranquilos em Sião. Agora isso é muito interessante. Porque a mesma coisa pode ser aplicada pra gente, no nosso conforto. Ai de vocês que vivem tranquilos na UEM. Ai de vocês que estão tranquilos no seu trabalho. Ai de vocês que estão tranquilos entre a sua família. Esse conforto falso que realmente Satanás dá pra gente. Onde a gente não fica realmente incomodado o suficiente para poder realmente mudar o mundo. Agora essa palavra ai de você, essa palavra ai é realmente uma palavra de condenação. Significa que quando você está confortável, você está condenado. O quão confortável você está, a condenação está vindo para você, você nem está vendo, Ana. Sabe, você não se incomoda realmente com a vida que as pessoas estão levando à sua volta. Não se incomoda com a sua própria vida. Você não se incomoda em ver a vida dos seus amigos sendo levados realmente, levando eles para o inferno. Será que isso não move o seu coração o suficiente? Ou então talvez seja confortável o suficiente para não querer dizer a verdade para eles. Tem uma frase by George Orwell que ele fala: em tempos de engano, dizer a verdade é um ato revolucionário. Em tempos de engano, dizer a verdade é um ato revolucionário. E eu acredito que realmente a gente vive num tempo de engano. Onde falsa doutrina é pregada em cada esquina. Onde o Instagram vende e TikTok vende essa falsa
estilo de vida que vai, talvez, te trazer uma felicidade. Esse engano que é vendido. E aí, quando alguém se levanta para dizer a verdade, isso se torna um ato revolucionário. Eu passei minha vida vivendo em engano. Quando alguém sentou comigo e fez Buscando a Deus, e leu lá para mim, e me ensinou que eu precisaria ler a Bíblia e orar todos os dias, para mim aquilo foi algo revolucionário. Porque estava vivendo na mentira minha vida inteira. Agora, muitas vezes pode ficar preso. Muito bom, bem. É que, nossa, Muito bom. buscando a Deus, só tem ela, vamos lá, Salmos 119, Mateus 6, 25, e por aí vai, não sei o que lá. E fica algo tão normal, que a gente já viu tantas vezes. Mas isso pode ser um ato evolucionário que vai mudar a vida de alguém. Eu acredito que a gente precisa ser realmente esses evolucionários. Agora, todos os evolucionários da vida, do mundo inteiro, da história, eles foram pessoas incomodadas o suficiente com a situação da sociedade para poder agir e fazer algo. Eles estavam incomodados com a situação do mundo e por isso fizeram algo a respeito. E eu queria falar sobre algum deles. Martin Luther King Jr., ele ficou incomodado o suficiente para lutar pela igualdade racial. E ele disse, a injustiça em qualquer lugar é uma ameaça à justiça em todo lugar. Mahatma Gandhi foi incomodado o suficiente para lutar pela independência da Índia. E ele disse, seja a mudança que você deseja ver no mundo. Malcolm X foi incomodado o suficiente para lutar pelos direitos humanos. Ele disse, você não está pronto para morrer por isso? Tire a palavra liberdade do seu vocabulário. Joana d'Arc foi incomodado o suficiente, ainda adolescente, morreu até mesmo numa cruz, para lutar realmente pela independência da França, e ela disse, não tenho medo, eu nasci para fazer isso. E claro, o maior revolucionário de todos, Jesus Cristo, ficou incomodado o suficiente com a situação do mundo, e ele disse na cruz, está consumado. Agora a realidade é, você vai querer ser um revolucionário ou mais alguém que está sentado? Essas pessoas todas aqui, cada um desses revolucionários, Malcolm X, Martin Luther King, Mahatma Gandhi, todos eles, nem mesmo discípulos eram, mas estavam incomodados o suficiente para mudar a situação do mundo. Morrer por essa causa. Agora, eu como discípulo, sabendo a verdade, eu não estou disposto a fazer o mesmo? Será que eu não estou incomodado o suficiente? Uma das frases aqui que Malcolm X usa, ele fala que se eu não estou disposto a morrer por isso, eu posso tirar a palavra liberdade do meu vocabulário. E eu acredito que realmente, liberdade ela tem um preço, ela tem um custo, que é realmente a minha própria vida. Ninguém causa uma revolução, ou então algo sem vidas serem derramadas. Mahatma Gandhi, ele tinha a ideia de causar uma revolução sem usar força, sem ter mortes, e ainda assim teve. Esse era o ponto dele, não, a gente vai causar a liberdade da Índia, né? E tudo isso a gente não vai usar força nenhuma. Mentira, isso não tem como acontecer. Realmente sangue precisa ser derramado. E sabe o que é o mais interessante? A gente perdeu a essência disso, porque até mesmo a nossa liberdade, sangue foi necessário ser derramado. Agora você pode pensar assim, Jesus Cristo morreu na cruz, o que é incrível. Mas tiveram outros revolucionários também através da Bíblia, que também deram a sua própria vida, derramaram o próprio sangue, para que eu e você tivéssemos a Bíblia hoje. Olha isso, essa própria Bíblia está segurando agora mesmo. Vidas foram colocadas na linha por isso. E talvez você acorde uma manhã, talvez preguiçoso o suficiente para ler um capítulo que seja. Agora se você pensasse, nossa, realmente, alguém derramou a vida dele para que eu pudesse ter isso. Será que eu ainda estaria preguiçoso? Se fosse o seu irmão, a sua mãe, o seu amigo, alguém próximo de você, que morreu para que você pudesse ter essa mesma Bíblia, qual seria o nosso coração? Vamos continuar lendo aqui em Amós. Mas vamos ler aqui o versículo 4. Amós capítulo 6, eu vou ler o versículo 4 aqui até o 6. Porque aqui ainda é Deus ainda falando com o povo. Vamos ver a situação do que estava realmente o povo de Israel. Amós 6, versículo 4. A Bíblia diz: vocês se deitam em camas de marfim e se espreguiçam em seus sofás. Comem os melhores cordeiros e os novilhos mais gordos. Dedilham suas liras como Davi. Improvisam instrumentos musicais. Vocês bebem vinho em grandes taças e se ungem com os mais finos óleos, mas não se entristecem com a ruína de José.
Aqui ele fala, você está tão confortável com tudo que o mundo tem para oferecer. Você tem do bom e do melhor. Passa seu dia a dia aproveitando de tudo que o mundo oferece. Mas ainda assim o que acontece é que você não tem nem mais o tempo para se entristecer com a ruína de José. Agora, qual que é essa ruína? José está querendo dizer realmente o povo de Deus. Talvez você está tão preso em tudo que o mundo tem para oferecer e já tem oferecido para você, que você não tem percebido realmente a ruína das pessoas à sua volta. Eu nunca vou esquecer disso. Acho que no meu terceiro estudo bíblico, eu tive o desafio de compartilhar minha fé. A gente estava no shopping Tatuapé, e ele fica no metrô. A Samara também era de lá. E eu lembro, eu estava estudando a Bíblia com o Ian. A gente estava lá estudando a Bíblia, né? Aí ele me deram um desafio de compartilhar a fé com 5 pessoas, antes do próximo estudo bíblico. Eu cheguei nesse próximo estudo bíblico, e ele perguntou, já compartilhou a fé? Eu falei, eu compartilhei, mas com 4 pessoas. Porque era muito difícil para mim parar alguém e chamar essa pessoa para estudar a Bíblia. Ele me levou até a entrada no shopping. E a gente virou em direção ao metrô, onde tinha aquela multidão de pessoas. Aí ele parou assim, ele falou, cada uma dessas pessoas depende de você apresentar a verdade para elas. Cada uma dessas pessoas precisa que você tome a atitude de sair dessa zona de conforto e pregar para elas. Daquele dia em diante, eu não consigo mais ficar lá, parado. Vamos lá. Sabe como eu tomo decisão de compartilhar a fé com alguém? No mesmo momento que eu penso, nossa, eu não quero compartilhar com essa pessoa. Quando esse pensamento vem, aí que eu falo, nossa, eu realmente preciso compartilhar a fé com ela. Porque eu sei que eu estou tentando lutar contra o Espírito. Agora, a gente pode realmente ficar preso em tudo do nosso dia a dia e acabar esquecendo a nossa missão. Esquecendo a ruína de José. Sabe, a palavra usada aqui para complacente, em algumas versões tem a palavra complacente no versículo 1, de Amós capítulo 6. Até mesmo em inglês ela vem complacent. Agora, essa palavra no hebraico é a palavra shalom. Né? Acho que é uma palavra bem famosa, né? Shalom. Já ouvimos em muitos lugares. A palavra shalom em si ela significa paz. Né? Então tem até mesmo El Shalom, Deus da paz. O que é incrível, não? Paz, todo mundo quer paz. Paz para você, paz para mim, paz para todo mundo. Né? Sim. Paz para dar e vender. Agora, quem concordaria comigo que a palavra complacente não tem um significado muito bom? Não tem realmente uma entonação muito legal. Vai falar, nossa, a definição está tão complacente hoje. Acho que não é realmente algo que eu falo para ver. Então, qual que é realmente o significado dessa palavra? Que normalmente significaria paz. Nesse contexto, essa palavra shalom, ela representa falsa paz. Ela fala que o significado é uma ilusão de segurança oferecida por Satanás, construída em cima de coisas materiais e status sociais. Então, o que acontecia? Ele está falando que os israelitas aqui se sentiam seguros, mas a sua condição espiritual estava se deteriorando. Então, sim, a gente pode ter essa paz falsa, onde você pensa que você está em paz, está tudo dando certo, está tudo bem. Quando a Bíblia fala em 1 Coríntios 4:4, sua consciência pode estar realmente em paz, mas ainda assim não significa que você não esteja em pecado. Então, mesmo você esteja em paz, realmente se pergunte, será que essa paz realmente vem de Deus? Como que eu posso estar em paz e não confessar os meus pecados? Como que eu posso estar em paz e não compartilhar a minha fé? Como eu posso estar em paz e não estar servindo ainda mais? Realmente, de onde vem essa paz? Se ela não está vindo de Deus, tem algo muito errado com ela. Você está se tornando complacente. No final, eu quero realmente levar vocês a realmente ficar incomodados o suficiente para mudar o mundo. Sim. Para terminar, eu quero realmente fazer a pergunta para vocês. Você está vivendo uma falsa paz? Ou você está incomodado o suficiente para mudar a história? Sabe, a realidade é que Judas, ele teve coragem suficiente para trair Jesus. Será que Judas foi mais corajoso do que eu e você? Eu acredito que realmente o mundo não será mudado por quem se acomoda, mas por quem se incomoda. A gente precisa tomar a decisão de realmente mudar o mundo. Se Deus tem te incomodado, é porque Ele tem visto que você está acomodado demais e acabou perdendo o foco. E como o povo de Israel, começou a olhar para as coisas à sua volta. Então, um desafio bem simples. Essa semana, toma a decisão de participar de estudos bíblicos e de liderar pelo menos um Life Talk. Toma a decisão de sair da zona de conforto.
fazer, quer saber, eu vou fazer algo para mudar realmente. Eu quero ser uma parte ativa na mudança. Não quero ser mais um ali na multidão. Eu quero fazer algo que vai mudar. É interessante que se isso fosse um time de Jesus, a ideia é que Jesus não chama nenhum substituto. Não tem ninguém sentado na arquibancada. Não tem ninguém sentado no banco substituto. Todo mundo é o titular. E todo mundo está pronto para realmente fazer uma mudança. Então, esse é o desafio. Seja uma parte ativa e realmente se torne revolucionário. E para Deus será toda a glória. Amém. Amém.